O cavaquinho chegou no Brasil através dos portugueses, né? O cavaquinho é um instrumento que se tornou brasileiro porque os músicos brasileiros fizeram dele um instrumento de base da música brasileira. O primeiro instrumento do Pixinguinha foi o cavaquinho. Valdir Azevedo, ele modificou completamente o estilo de tocar cavaquinho, né? Hoje nós temos um cavaquinho completamente brasileiro, em todos os sentidos, na forma de se tocar e na construção também. O cavaquinho ele entrou antes do regional ainda, né? Ele entrou no pré-regional, digamos assim, com os ternos do choro, que é a flauta, o cavaquinho e o violão. Essa é a primeira formação que se teve pré-regional. Com a entrada do ritmo, né, do pandeiro, aí se consolidou o regional, né? Aí flauta, cavaquinho, 2 violões e um pandeiro. Né? E a função do cavaquinho é justamente fazer essa comunicação, né, entre o pandeiro e os violões, porque ele é um instrumento rítmico e harmonizador ao mesmo tempo. Então ele faz essa junção perfeita entre o pandeiro e os violões, né? Eu acho que o chorão, ele toca com o coração, e as cordas do cavaco, do violão e a própria sonoridade advinda da flauta e do pandeiro, instrumento de percussão, enriquecer, tudo isso enriqueceu o choro. Então, é um modo especial de se tocar, de se fazer. É assim. Escuta essa do Valdir Azevedo. Sua mulher tinha um primo bem novinho, o Dioclésio. Um dia, o moleque mostrou seu cavaquinho de brinquedo todo detonado, com apenas uma corda, e pediu pro Valdir tocar. Nosso personagem, então, brincou com a corda sobrevivente, digitando de lá para cá, de cá para lá, no pequeno espaço do braço do mini cavaco. Assim nasceu o choro brasileirinho, que tem esse nome em homenagem ao pequeno Dioclésio. O que Valdir não previu é que depois da sua gravação em 1949, Brasileirinho se transformaria numa das músicas mais gravadas e tocadas em todo o planeta. Para mim, o choro, quando ele é bonito, quando ele é lindo, ele é sempre marcante. Tem choros que você como o Brasileirinho, o Brasileirinho é um choro, Nossa Senhora, é um choro que na época sacudiu a poeira para muita gente estudou muito para tocar o Brasileirinho.
Nessa fase da história, Valdir teve um papel importantíssimo, né? Eu o conheci, ele era uma pessoa docíssima, uma beleza de pessoa. Inclusive, é responsável pelo meu primeiro cavaquinho. Ele ajudou nesse presente, ele deu 50% do meu primeiro instrumento. Olha que beleza, né? E Valdir não era um chorão exatamente, né? Ele passeou pelo choro como todo mundo daquela época. O choro era a música do Brasil, né? Mas a história dele, ele via outros cenários, ele estava ligado em outras coisas, ele estava ligado em música nordestina. E o Valdir, ele não largava o cavaquinho para nada, mas nem para ir no banheiro. Levou o cavaquinho no banheiro, começou a tocar, aquela acústica que era tudo azulejo, aquela coisa. Ele achou lindo aquele som, aquela acústica, e pediu para gravar, levar os microfones para lá, deixa o acompanhamento para cá, e achou bonito aquilo. Tanto que quando saiu o Pedacinho do Céu, ficou uma coisa que... Pô, mas que cavaquinho é esse? Que coisa fantástica, ninguém sabia o porquê. E foi gravado no banheiro. E o Jacó achava aquilo... Mas a gente tocava o Pedacinho do Céu... O choro é bonito, mas não sei o que é lá, pô, é um choro latrinado, né? Agora, depois do Valdir, a gente tem muitas referências do cavaquinho, né? Tem um menino agora que saiu da Bahia, que está aqui em São Paulo, que é maravilhoso. O Messias Brito. Menino, rapaz, uma técnica, uma desenvoltura, que é uma coisa maravilhosa. E eu acho que todos esses são filhos do Valdir Azevedo.
primeiro compositor que a gente tem notícia é o Galdino Barreto, no século XIX ainda. O Galdino Barreto foi professor de cavaquinho do Canhoto, do Regional do Canhoto, do Regional do Benedito Lacerda. No século XIX, o cavaquinho ele já tinha caráter solista, com o Mário Álvares da Conceição, né? Um grande compositor, muito pouco falado, mas ele já tinha esse caráter solista. Inclusive, ganhou uma corda a mais com o Mário, né? O Mário tocava um cavaquinho de 5 cordas. Isso é importante ressaltar, que não só no Brasil ele ganhou um formato diferente, como foi agregado uma corda a mais com o Mário. Mário Álvares da Conceição, que foi professor do Pixinguinha, foi o primeiro professor do Pixinguinha. O primeiro instrumento do Pixinguinha foi o cavaquinho. O Mário, ele tinha uma forma de compor que, se você começar a pesquisar a discografia do Mário, ela é muito além de um instrumento cavaquinho, assim. É uma coisa muito séria ao ponto de poder ser tocada por qualquer orquestra filarmônica do mundo inteiro. As peças do Mário compostas para cavaquinho. Escuta essa do cavaquinho. Não, o pequeno instrumento não é brasileirinho. É portuguesinho da cidade de Minho e parente do Braguinha e do Machetinho. Mas apesar de tanto diminutivo, ele é um grande sucesso mundial. Lá no Havaí tem um tal de ukulele que juram que é parente dele. Mas foi no Brasil que o cavaco deitou, rolou, sambou e chorou. Fez uma longa amizade com o pandeiro e juntos os dois foram tocar lundu, embolada, ranchos, chulas, bumba meu boi e cateretês. Mas quando caiu no choro, não parou mais de sorrir. O pequeno cavaco é a cara de um Brasil brasileirinho e brasileiríssimo. O cavaquinho chegou no Brasil através dos portugueses, né? Com um formato, inclusive, muito diferente do cavaquinho que temos hoje, né? E no Brasil ele foi sofrendo alterações, inclusive na forma de se tocar. Hoje nós temos um cavaquinho completamente brasileiro, em todos os sentidos, na forma de se tocar e na construção também,
né? Esse tipo de cavaquinho que você tem no Brasil, ele é autenticamente brasileiro. E eu acho que hoje a gente tem alguns cavaquinistas, como a Luciana Rabelo, por exemplo, que tem uma obra importante também para cavaquinho. Tem choros muito bonitos. Na época da formação do Conjunto Os Carioquinhas, nós recebemos um primeiro contrato de trabalho através da Lígia Santos. Foi nossa madrinha, filha do Donga. E Lígia conseguiu nos levar para fazer os primeiros shows. E nessa hora da contratação, o chefe da Lígia, que era quem estava contratando a gente, fez uma brincadeira. Ele viu que era um monte de meninos e falou assim, ué, mas vocês estão contratados, mas um conjunto de choro sem cavaquinho? Aí Rafael falou assim, não, tem cavaquinho. O Rafael tinha 13 anos. Tem cavaquinho. Ele olhou e falou assim, não tem cavaquinho. Ele falou, não é ela que toca cavaquinho. E apontou para mim. Eu olhei para ele e ele falou, fica quieta que você aprende. E foi assim, em um mês eu tive que me virar para pelo menos acompanhar aquelas poucas músicas do show que a gente ia fazer de abertura para um show do Época de Ouro.
Pois é, você me pegou. O Velhos Chorões é muito a cara do Jonas de tocar, de solar, né? Que ele era exuberante, ele era muito romântico, ao mesmo tempo muito virtuoso no seu instrumento. Ele fazia coisas incríveis, mas não com o intuito de ser circense, sabe? Não tinha nada de circo no que ele fazia, mas tinha de um lirismo e de uma expressividade que eu nunca mais vi em ninguém tocando cavaquinho. Então, o Velhos Chorões tem a ver com o Jonas. E o Jonas, ele era solista de cavaquinho na ocasião que ele conheceu o Jacó, e o Jacó o tornou centrista, porque o Jacó queria uma forma de se centrar que ele não encontrava, às vezes, num músico já famoso, pronto, que ia gravar com ele. No caso, o Canhoto gravou muito com ele, então ele queria uma forma de centrar que ele enxergava, que era como ele também centrava no bandolim. Então ele pegou o Jonas: você quer tocar comigo? Quero. Então o centro é esse aqui, assim funciona. E o Jonas passou a tocar com o Jacó dessa forma que o Jacó gostava, né? Então você pega os discos do Jacó, é uma escola diferente da do Canhoto, né? Uma forma de tocar muito diferente e tão boa quanto, assim, nasce um outro centro de cavaquinho na história do choro, né? O Jonas, apesar de ter ficado conhecido como um grande centrista, que foi, ele era um grande solista. Eu nunca vi ninguém tocar cavaquinho solo como aquele homem. Nunca vi nada parecido com aquilo, né? Um talento impressionante, uma expressividade. Quem viu, viu. E guardou, porque era impossível não guardar. Se Valdir Azevedo era o fera no cavaco solo, um tal de Toco Preto se revelou nos anos 60 como craque no cavaquinho base, aquele que faz o acompanhamento cheio de swing. Toco Preto acompanhou Ari Barroso, Dicinha Batista, Ciro Monteiro, Ademilde Fonseca, Orlando Silva, Luiz Gonzaga,
Cartola, Nelson Cavaquinho, Jamelão, Abel Ferreira, Altamiro Carrilho e o próprio Valdir Azevedo. E quer saber? Virou solista e um compositor sensacional. O Toco, inclusive, era o músico cavaquinista daquele programa do Ari Barroso, A Hora do Calouro, que o Tião Macalé tocava o gongo, em que chegava o cantor, passou ali Luiz Gonzaga, desconhecido ainda, foi gongado acho que 3 vezes. Passou muita gente e o Toco estava lá com o seu cavaquinho, com 18 anos. Ele me contou, inclusive, acho que pouca gente sabe disso, quando o Valdir Azevedo cortou o dedo na máquina de cortar grama, o Valdir ligou para o Toco Preto substituir ele nos programas, porque o Valdir tinha um programa de rádio semanal e o Toco que foi substituir o Valdir lá como solista. E eles eram grandes amigos, né? Então isso é uma passagem bem importante da carreira dele, que o Toco é uma pessoa, um ser humano maravilhoso.
cavaquinho brasileiro ele é completamente diferente. Afinação, tamanho, técnica, o formato, o próprio formato foi sendo alterado ao longo do tempo pelos construtores da época. Acredito que, inclusive, eu uso dizer que ele foi aprimorado. Né? Ele foi aprimorado. Hoje ele é um instrumento que, inclusive, tem concertos dedicados a ele, coisa que em Portugal não tem. Né? Então, ele virou um instrumento... o Henrique até usa esse termo, Henrique Cas, grande cavaquinista, usa esse termo que, no Brasil, ele cresceu. Ele virou um adulto, enquanto em Portugal ele ainda é uma criança. Outro gênio do cavaquinho foi o Nelson Alves. Ele tocou no grupo de Chiquinha Gonzaga e foi um dos fundadores dos 8 Batutas, ao lado de Pixinguinha. Grande músico e um tremendo compositor.
O Valdir Azevedo, ele criou uma maneira totalmente nova de tocar cavaquinho. Um som assim muito forte, né? Um som assim muito forte, com grande pulsação, assim, umas notas bem limpas. E aquilo lá fascinou aí muita gente, né? Inclusive quem não entendia de música, porque ele fez Brasileirinho e fez um enorme sucesso, né? Delicado também fez um enorme sucesso. E quem não entendia nada de música passou a comprar essa música. O Valdir Azevedo, que foi um cara que popularizou o cavaquinho como instrumento solista, que fez muito sucesso e que compôs coisas interessantes para o instrumento, são músicas simples, de fácil assimilação pelas pessoas, são músicas que agradam sempre muito, né? São muito populares. O Valdir, ele tem um marco importante porque ele explorou o cavaquinho como poucos antes dele, por exemplo, talvez só o Mário teria explorado nessa época, né? Então, assim, o Valdir, ele foi um fenômeno, porque Brasileirinho, por exemplo, diziam que você ligava numa rádio, estava tocando, você mudava a estação, estava tocando Brasileirinho. Então, foi um fenômeno, né? O cavaquinho, depois de Valdir, ele ganhou voz, porque eu não conheço, nunca foi, assim, muito representativo nas mãos de outros músicos. Eu não conheço trabalhos com o cavaquinho antes do Valdir Azevedo. Escuta essa do Valdir Azevedo na interpretação do Isaías. No dia em que o Valdir foi receber uma bolada pelos direitos autorais do Choro Delicado, já entrou solando.
Eu sou Valdir Azevedo, vim receber aqui o dinheiro. Ah, sim, pois não, o senhor pode sentar. E a moça... E demorando. Ô, moça, eu tenho que trabalhar. Estou na hora do almoço. Um momentinho que eu já estou com um pacote de dinheiro. Ele ficou... Ele chegou em casa, a dona Olinda. Ele pegou, chegou tão feio, jogou o dinheiro em cima da cama. Dona Olinda, o que você andou assaltando algum banco? Você veja só quanto dinheiro deu para ele. O choro, quando se falava em choro, você se lembrava logo que o cara mais conhecido da minha época era o Valdir Azevedo, que é o Valdir Azevedo. Você vê que a música, uma das músicas de maior sucesso dele, Delicado. Isso você podia dizer que é um baião, essa música. Mas eu não digo, eu digo que ela é um baião também, mas é um chorinho, é um choro tocado diferente, de outra maneira de sentir. O cavaquinho é um instrumento que se tornou brasileiro porque os músicos brasileiros fizeram dele um instrumento de base da música brasileira. O Valdir Azevedo deu voz ao cavaquinho. A história do Valdir Azevedo é uma viagem. O carioquinho humilde sonhava ser piloto de avião. Aos 7 anos, capturou uns passarinhos e vendeu. Com o dinheiro, comprou uma flauta. E num sopro, o menino começou a voar. Decolou com o bandolim, viajou com o violão elétrico e abriu asas para o sucesso pilotando um cavaquinho. Valdir, com seus pedacinhos de céu, viajou o mundo. Suas músicas foram gravadas no Japão, na Europa e nos Estados Unidos. Nos States, o Choro Delicado chegou a 1 milhão de cópias vendidas. Uma vez, excursionando pelo Oriente Médio, Valdir entrou numa lojinha e se encantou por uma caixinha de música que tocava nada menos que Delicado. Com a ajuda de um intérprete, ele comprou o souvenir e disse para o vendedor que a música era sua. O cara não acreditou. Valdir correu para o hotel, pegou o cavaco e tocou Delicado para o vendedor. Pois é, o brasileirinho nunca pilotou um avião, mas sua música deu muita volta por esse mundão.